O de Teles está de volta e hoje o nosso convidado é o deputado estadual mais votado aqui de Florianópolis. É o mandato agroecológico mais conhecido e renomado da história de Santa Catarina e encerrou as eleições aqui para Florianópolis em segundo lugar com mais de 22% dos votos. Você está assistindo Teles Fonseca Cast, o podcast do direito. Quem é o nosso entrevistado, Jorge? Nosso querido deputado Marquito. Beleza. Prazer te ter aqui, deputado, uma lembrancinha. Já chega com presente. Não, já é o nosso padrão, a gente não pode falhar, né? Aí, para quando você estiver buscando uma inspiração, tomar um cafezinho, uma água, um chá, né, que tu gosta, provavelmente. Tem uma agendinha aí para fazer uma anotação, se quiser, tá? Legal. Muito obrigado pela tua presença. E é personalizado. Personalizado. Exatamente. Projetos ano que vem. Vou apanhar no projeto. Da Centrocópias, Que inclusive é o nosso patrocinador oficial aqui, a Centrocópias. O pessoal são nossos amigos lá. Deputado, queria começar essa conversa agradecendo a tua presença aqui. Estamos um tempinho já tentando conversar com você. E eu queria que tu tivesse a oportunidade de se apresentar, trazer um pouquinho da tua trajetória para quem não te conhece, que eu acho meio difícil, né? Tu já se tornou um cara... quem gosta e te odeia te conhece muito bem, obviamente. E contar como é que está sendo aí um pouco da tua trajetória como deputado também. Legal. Fica à vontade, casa é tua. Legal, Jorge. Quero te agradecer aqui o convite, ao Maurício, né, que é um grande jornalista, que se conhece há um tempo, né, e um trabalho muito importante no campo político, mas também das instituições, das organizações, né. É uma satisfação poder estar aqui, né, contando um pouco, conversando com vocês. Eu sou natural aqui de Florianópolis, nasci aqui, me criei em São José e me sinto, né, me sinto como alguém que tem suas raízes também no sul da ilha, né? Então eu moro no sul da ilha já há um bom tempo, trabalhei a minha vida toda aqui em Florianópolis, estudei no Instituto, Legal. Fiz a Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, fiz agronomia, fiz mestrado lá, trabalhei como office boy, como bolsista, como estagiário, enfim, trabalhei na prefeitura fazendo oficinas de educação ambiental, mosaico, hortas, e trabalhei muito tempo no CEPAGRO, que é uma organização não governamental, né, onde eu acredito que eu consolidou também a minha veia mais política na confiança e acreditando em políticas públicas. Durante o ensino médio, né, na época era o segundo grau, e durante a universidade eu me envolvi também com o movimento estudantil de alguma forma, assim, mais ligado ao centro acadêmico, aos grupos alternativos também, como os grupos de agroecologia na universidade. E isso me formou também, de alguma forma, politicamente, né? E a minha atuação profissional, ela no CEPAGRO, com agricultura urbana, com compostagem, pensando a cidade, o planejamento da cidade na perspectiva da produção de alimentos, da gestão de resíduos, né? Foi me colocando também nesses lugares de discutir políticas públicas, né? Então fui presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, a gente atuou, né? A gente co-gestor um projeto junto, que é a Revolução dos Baldinhos, né, que se tornou uma tecnologia social, foi a segunda premiada do Brasil. Então foi repercutindo assim, um pouco dessa posição e foi tendo o desejo de ocupar o espaço da política institucional, entendendo que a gente sempre estava ali lutando, militando na atuação de políticas públicas, mas sempre com esse espaço a ser ocupado. E aí em 2016 eu já estava no PSOL porque tem uma afinidade familiar, o Rafael Melo, que foi presidente do PSOL, meu primo, foi candidato a prefeito em São José 2 vezes, né? A gente sempre teve o partido, o PSOL e a Rede de Sustentabilidade como referências. Então, em 2016, eu sou candidato, um grupo de amigos falou, não, vamos fazer a campanha. E eu fiz uma campanha com menos de R$10 mil, uma Kombi,
e um grupo de amigos, né? E acabei sendo o segundo mais votado naquela eleição. Aquela campanha foi uma surpresa. Foi, banquinha na praça. Enorme na tua eleição. E assim, eu arrecadava um dinheirinho, fazia santinho, e distribuía, acabava, arrecadava mais um dinheiro. E para mim foi uma eleição, ela depois eu acho que até apareceu numa enquete nacional como a eleição mais barata de quem foi eleito, né? Proporcionando o voto mais barato proporcionalmente de quem foi eleito. E é isso, depois ali eu consolidei um mandato, a gente entrou na Câmara Municipal, o Jean tinha sido eleito. Sim. O Jean manda um pacote de medidas, a gente chamava pacote de maldades, né, para dentro da Câmara, com 40 e poucos projetos. No primeiro... Foi em janeiro, né? Foi em janeiro, nos primeiros dias de 2017. Né? Ficou apelidado, né? Pacotaço da maldade. E aí... Que mexia bastante com servidores. Cara, eu nunca tinha sido assessor parlamentar, eu nunca tinha ficado mais do que 2 horas numa Câmara Municipal, né? Eu sempre ia para uma audiência pública, para uma atividade e tal. Mas a equipe que eu compus naquela ocasião foi a equipe que fez a campanha comigo, a equipe super qualificada, gente muito qualificada, a gente participou da minha trajetória política e a gente segurou uma onda muito forte, com um bom posicionamento, uma boa participação com as questões centrais da cidade. A gente tinha um bloco de oposição muito estruturado, que era o Afrânio, o Lino, o Lelo, o Pedrão, né? A gente compôs aquele bloco ali, e ali eu acho que deu o pontapé na minha vida política institucional, assim, muito bem, sabe? Se posicionando, se colocando, defendendo as posições com muita qualidade. Em 2018, mas também teve uma votação. Depois, em 2018, eu sou candidato a deputado estadual, aí vem aquela crítica, mas acabou de entrar para vereador, vai ser candidato a deputado estadual e tal. Se não, eu vou, porque a eleição também é a forma de tu consolidar um programa, uma ideia, uma proposta, né, uma causa, né? E a gente foi lá, eu fiz 18.500 votos, eu acho. O Elson tinha sido candidato a prefeito. Sim. E o Elson também foi candidato a deputado estadual. O Elson fez 100 votos a mais do que eu. Nossa. Né? E ele tinha o recall da eleição de candidato a prefeito, né? E a gente não tinha grana, eu fiz uma campanha de deputado estadual com menos... Foi 15 mil reais, eu acho. E a barraquinha Florida presente. De novo, barraquinha, Kombi, daquele jeito, né? Mas foi muito legal, porque consolidou um trabalho. Depois eu vou para a reeleição, que eu acho que foi a eleição mais difícil, cara, que eu já participei, e eu acho que uma das mais difíceis da história, que foi a eleição no meio da pandemia. Não tínhamos a vacina, era restrições totais, né? E tinha mudado as regras eleitorais, você sabe muito bem. Tinha mudado as regras eleitorais, onde os partidos não podiam mais coligar. Então tinha que ter chapa pura os partidos. Isso fez um incremento de candidaturas de mais de 50%. Então quase teve 50% a mais de candidatos do que normalmente se tem para vereador. É porque a legislação era um pouquinho diferente do que é hoje e permitia um número de quadros da Câmara de Vereadores. Mais 50%. Mais 50%, isso. Então, uma chapa poderia e deveria ter até 33, 34, no caso aqui de Florianópolis, candidatos. Eu, por um acaso, fui advogado de um candidato a prefeito naquela ocasião. Então, eu me lembro bem. E aí, eu avalio como uma das eleições mais difíceis, porque tinha mudado essa regra, a gente estava no meio da pandemia. Foi muito. Todo mundo preocupado com a sua vida, com a familiar. A gente fazia uma banquinha de campanha, que sempre foi uma característica minha, deixava as coisas assim, nunca ninguém passava um material para o outro. Deixava tudo lá disponível para a pessoa pegar. Claro. Entendeu? Um cuidado enorme, assim. Mas a gente fez uma campanha de banquinhas. Sim. Mais uma vez. Eu lembro que a gente tinha 9 banquinhas pela cidade, né? Então, eu fui o vereador mais votado da cidade naquela ocasião. Proporcionalmente, se fosse uma campanha de 2016, eu tinha feito quase 10 mil votos. Nossa. Dos votos que eu fiz pela proporção. Foi um dos mais votados. Eu fui o mais votado. Em 2020 eu fui o mais votado. Para a reeleição como deputado estadual, como vereador. Porque teu nome, inclusive, naquela ocasião, vinha a ser ventilado até para a prefeitura, né? Mas essas coisas é assim, né, cara? Não, eu sei. É que tu estava considerando o teu crescimento eleitoral em 2018. Já aparecia. Em virtude do mérito do teu trabalho, o pessoal ventilava o teu nome, né? Eu me lembro.
Sim, foi ali, foi a maior frente de esquerda que se constituiu com o Elson, a candidata a prefeito em 2020, e com o Lino de vice. Sim. E estava todo mundo ali, tava de PSD, frente, PDT, PSOL, PT, foi a última eleição com a Rede, frente, PV, uma das únicas. Tudo, tava tudo num blocão. Mas mas era isso, foi pandemia, cara. Sim. E aquela eleição, ela foi muito difícil, na minha concepção. Mas também é resultado de um trabalho. Assim, eu sempre fui oposição, mas sempre fui muito propositiva. Como sou hoje na Assembleia Legislativa, né? com leis e referências do Brasil aprovadas, né? Com uma atuação muito forte com os movimentos sociais, com as causas que eu sempre atuo. Então, isso consolidou muito o trabalho, né? Com responsabilidade. Então, era uma oposição com muito respeito e responsabilidade. Como sempre, tem que ser, né? E eu sempre tive eu fui candidato agora. Opa. Isso. Sem problema. Sinal. Sinais. Eu fui candidato a prefeito agora e eu entrei e saí de uma campanha com muita integridade. Sabe? Tu saiu maior do que tu entrou. Com muita integridade. Diante de um cenário super difícil. Sim. Né? Uma reeleição de um candidato com muito potencial, com uma divisão no nosso campo da esquerda. Exato. E eu fui muito cuidadoso, assim, a gente fez a crítica, a gente construiu um programa de forma participativa, cara, coisa que é raro de acontecer. A gente fez várias plenárias temáticas, territoriais, setoriais. O nosso programa, se olhar, muitas das coisas que hoje nós criticamos do governo do Topazio, nós temos resposta no nosso programa, entendeu? A questão do desmonte da educação, da saúde, a questão da mobilidade, a questão do uso das áreas públicas, a questão da moradia urbana e da moradia social. A gente tem uma série de respostas sobre problemas críticos da cidade. Sim. A gente tinha um programa muito baseado em zeladoria da cidade, tá? Que era a gente tinha o princípio do cuidado, né? E o princípio do cuidado era a garantia da zeladoria da cidade. Reestruturando um modelo de zeladoria baseado no que era a origem da CONCAP na sua estruturação inicial, que era um organismo mais de bairro, que fazia todo um trabalho de atuação no bairro. E Florianópolis precisa muito disso, pela sua distribuição espacial. Cada vez mais a gente precisa de uma gestão pública que é baseada numa zeladoria. Isso não se faz só com a gestão pública, isso se faz com parceria com as entidades comunitárias, com a escola, com o posto de saúde, com a rede de equipamentos locais. Então eu estou falando isso porque para dizer que sair com integridade não é só entrar naquele jogo bélico que estava acontecendo, mas ela tem uma proposta a ser apresentada. O período eleitoral não te dá muita oportunidade, né? Se tivesse um segundo turno, a gente ia ter muito mais oportunidade para apresentar isso. Porque ia equiparar, né? O programa ele quase não foi explorado nos debates, ele quase não é debatido com o povo, né? Não deu tempo também. Mas o meu crescimento eleitoral, a minha percepção é que se dá por conta desse processo que nós construímos. Porque a gente faz o programa de forma participativa. E isso garante uma massa populacional, um grupo de pessoas fiéis àquele projeto, àquela proposta. E claro, tem a relação comigo, mas a política está cada vez tão mais pessoalizada e a gente perde a dimensão de que política se constrói também de forma participativa, sabe? Então acho que esse misto de eu ser uma pessoa muito agradável de forma popular e somado a um processo de programa assim, eu acho que esse misto deu certo. Por isso que a gente conseguiu crescer no processo da campanha. E com integridade, sem precisar chutar canela de ninguém, sem precisar passar dos limites, entende? Com muito cuidado, muita atenção, mas com muita posição, né? Então, eu acho que isso é importante. Isso também mostra esse trabalho de ser sempre um legislador de oposição, mas com muita proposição, né? Sim, chegamos em 2025, né? E nesse ano, Marquito, Santa Catarina, ela está no centro do debate sobre as crises climáticas, né? Você participou da COP30 recentemente, foi bem recebido do começo ao fim, né? Da entrada à saída. E o que você mostrou lá na COP30 sobre Santa Catarina? A nossa participação na COP30, ela é resultado da nossa atuação na Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, do qual eu sou presidente, né? E de como a Comissão de Meio Ambiente tem atuado no Estado. E como ela tem feito um papel super importante que, historicamente, a Comissão de Meio Ambiente não fazia na Assembleia. A gente teve, por exemplo, na legislatura anterior,
O Código Ambiental Catarinense foi alterado sem tramitar na Comissão de Meio Ambiente. Foi feita uma comissão especial, mas não tramitou na Comissão de Meio Ambiente. Né? Então, isso são sinais assim, de que era uma comissão pouco aproveitada na sua história. E quando eu assumi, e sempre foi um desejo meu, né, eu deixo isso muito claro para todo mundo, sempre que quando eu assumi a Assembleia Legislativa, quando eu fui eleito e assumi, comecei a conversar, dialogar com os 40 deputados e deputadas, eu sempre coloquei isso na mesa com muita transparência. Eu tenho vontade de ser presidente da Comissão de Meio Ambiente e de atuar. E é uma das comissões mais atuantes. A participação na COP é resultado desse histórico do Marquito, do nosso mandato, do mandato agroecológico, mas também somado à atuação da Comissão de Meio Ambiente. A gente fez, em 2 meses, 5 conferências preparatórias regionais. A gente ouviu 1.000 pessoas. A gente ouviu 1.000 pessoas sobre o que elas entendem sobre as mudanças climáticas, o que elas acham dos eventos climáticos extremos, quais são as boas práticas e experiências de Santa Catarina, quais são os dilemas e problemas de Santa Catarina, o que a gente precisa avançar, o que falta de política pública, o que tem de atuar em política pública. Isso resultou num documento sistematizado, entregue e apresentado em vários espaços. Na Zona Verde, na Zona Azul, nos espaços autogestionados da Cúpula dos Povos, nos espaços autogestionados da Casa dos Oceanos, da família Schirmer, nos espaços autogestionados do Instituto Araiara, enfim. A gente estava lá entregando um resultado de um trabalho de escuta de quase 1.000 pessoas nesse processo. E aqui saem propostas muito interessantes. Por quê? Porque Santa Catarina hoje, eu estou fazendo uma disciplina no doutorado na UFSC, um doutorado interdisciplinar. E meu trabalho final da disciplina é levantar os dados comprovando que Santa Catarina é o estado do Brasil que mais acende alerta climático extremo. Tá? E vocês viram, a gente está aqui, mas no oeste daqui um pouco está caindo uma chuva de granizo que acabou com toda a plantação. A gente está aqui... Né, pronto. Ontem foi ridículo, começou sol, chuva... Sol de novo, chuva. Isso. E não era pouca chuva, era uma chuva que tem um impacto enorme na economia, na sociedade, na vida das pessoas, nas memórias, né? E esse levantamento ele é um dado concreto. Assim, a gente é um dos estados que mais acende alerta climático extremo do Brasil. E eu tenho o cheiro de que é o estado que mais acende. Então, esse levantamento a gente vai fazer agora numa disciplina do doutorado. Mas eu quero também dizer que daqui saíram muitas propostas interessantes. Sim. Né? Por exemplo, a gente vê uma tentativa de ataque, né, ou de diminuir as unidades de conservação em Santa Catarina, como a APA da Baleia Franca. A gente vê o medo e a preocupação das pessoas em criar áreas protegidas. De toda forma, as escutas pediram para criar 9 unidades de conservação novas em Santa Catarina, para proteger ecossistemas sensíveis. Todo mundo sabe, aqui tem apelos como, por exemplo, não tem como ocupar áreas alagadas ou várzeas de rio para habitação social ou de interesse social. A gente tem que colocar essas pessoas em lugares seguros, porque depois é todo um trabalho para ocupar. Aqui tem propostas como, por exemplo, a realização da transição energética justa no sul do estado, né, que é uma das indústrias do mundo que precisa ser banida, que é a produção de energia através do carvão. E não temos uma proposta consolidada para isso, porque as pessoas estão falando, olha, eu estou perdendo meu emprego. Sim. E não tem uma alternativa para de transição. E a indústria também não está fazendo esse papel, e os subsídios dados para a indústria, que era para a transição justa, não estão sendo aplicados para isso. E assim, de uma qualidade enorme, programas como o Plantio Direto de Hortaliças, a SPDH, que é elaborado pela IPAGRE, é uma referência no mundo em diminuir 95% dos agrotóxicos, protege o solo, guarda água no solo. Então, assim, estou dando aqui muito rapidamente muitos spoilers e exemplos de que estão colocados no relatório. Nossa. E o relatório não é o ponto de chegada, é o ponto de partida para a gente. Então, a gente vai trabalhar muito. Está tramitando agora na Alesc, vai ser votado nos próximos dias, uma proposta de pagamento por serviço ambiental, que saiu, inclusive, dessas escutas, né? E ele está disponível, né? Ele está disponível, é público. É público no nosso site, está no site da Assembleia Legislativa, e ele é uma referência para a gente trabalhar agora na Comissão de Meio Ambiente e também com a presença da COP e também com o Ministério do Meio Ambiente, a elaboração dessas políticas. Ótimo. Show de bola, né? Eu sei que teu prazo é um pouco curto, né? Vai voltar com certeza, porque né, novidades e desafios não faltam. Eu estou disposto a voltar, a gente conversar um pouco mais sobre uma leitura da política estadual, acho que é importante. Sabe? Eu tinha muita coisa para te perguntar. Eu sei.
A gente volta. Eu queria te ouvir, ouvir a tua opinião, não era nem polemizar, não. Eu sei. Que a galera acha que vem num podcast e a gente não tem essa postura aqui, que a gente gosta de ouvir. Eu posso não concordar 100%, mas aí a gente não vai entrar em confronto. Se entrar, é um confronto de ideias, que é bem diferente, né? E eu queria muito te ouvir o que tu pensa, porque tu é um cara fora da caixa, né? E nós temos aí uma estrutura de Estado, né, prevista na Constituição, que é o que tem. E eu queria te ouvir o que tu pensa sobre isso de diferente, o que tu pensa em propor, mas isso a gente vai deixar no próximo episódio que tu vai vir. Tá bom. Tá combinadíssimo. Para mim, eu tô à disposição. Provavelmente depois do dia 11 a gente já vai estar mais tranquilo. Claro. Tô à disposição agora, no início do ano. Claro. Eu fico por aqui mesmo, né? Ah, coisa boa. Então, pode contar comigo. Qual é o bairro do Sul? Morro das Pedras. Morro das Pedras, a gente se encontra lá. Então. Isso. Tá? Podemos fazer um podcast na praia, estamos lá. Boa. Na minha agroflorestinha lá, bem fresquinho. Beleza. Telhado verde. No telhado verde. A minha casa à disposição. Pode montar a estrutura lá. A gente Com certeza, vamos lá. Podcast de verão. Boa. Para a gente encerrar, né, esse podcast, um dos últimos do ano, né? Marquito, em uma frase, como é que você observa o futuro de Santa Catarina e o futuro de Florianópolis? A gente está tendo um final de ano aí muito tumultuado, muito polarizado, com muita gente brigando, né? Como é que você percebe, em uma frase, para a gente encerrar, o futuro do Estado e o futuro de Florianópolis? Eu percebo que hoje, né, a violência, uma forma de se comunicar mais agressiva é insumo político. E isso é um risco enorme, porque coloca a política num lugar que não é o que ela tem de atribuição com a sociedade. A política está a serviço de construir políticas públicas para melhorar a vida das pessoas, de todas as esferas das pessoas. E a gente está transformando a política num risco grande, assim, de levar o debate, e as pessoas estão passando da conta na minha concepção, estão altamente extremadas, né? E isso tem um risco ao longo do tempo com o que é a função do Estado, porque a gente faz política porque a gente tem um projeto de Estado, e esse projeto de Estado é a serviço das pessoas. E hoje a violência, o extremismo, o desrespeito é insumo político, e é um grande risco na minha concepção. Acesse a entrevista completa, Podteles ADV. Valeu, gente. Já. Até mais. Tchau, tchau.